Graça e paz, queridos irmãos. Que tempo maravilhoso, né? Que tempo bom de oração, onde a gente pode interceder pelas pessoas que amamos. Que tempo bom de adoração, onde a gente pode cantar ao Senhor aquilo que brota do nosso coração. Isso me fez lembrar de um livro que eu tenho lido, chamado O Lugar Mais Seguro da Terra, de Larry Crabb, que ele fala que a igreja é o lugar mais seguro da terra, não esse prédio aqui, tá? É bom que se diga, é bom que se sempre se lembre de que quando a gente fala da igreja como o lugar seguro da terra, a gente não fala de uma sala, de um prédio, embora aqui seja seguro, embora aqui seja confortável, mas o lugar mais seguro da terra é uma comunidade espiritual. Uma comunidade de irmãos e irmãs que possam nos suportar. Não nos suportar porque nós somos difíceis de lidar, porque assim nós somos também. Mas nos suportar porque nós precisamos, somos carentes. Carentes de pessoas que se compadecem de nós, que têm compaixão, que chora com a gente. E esse lugar é o lugar onde você não é julgado. Esse lugar é o lugar onde você não é... As pessoas não se escandalizam com as suas falhas e os seus temores, então você se sente livre para compartilhar dos seus dramas. Esse lugar não é lugar onde as pessoas vão se escandalizar com o seu pecado, porque elas sabem que elas também são pecadoras. Ao contrário, elas vão ter sempre um ombro para te dar. Nem sempre uma palavra, mas um ombro. E juntos, pela palavra, recorrer a Deus. E eu creio e oro e peço, e é o desejo do meu coração, que nós sejamos essa comunidade espiritual. Que nós deixemos de ser uma instituição apenas, que nós deixemos de ser uma organização, que nós deixemos de ser um ponto de encontro, mas que a gente seja uma comunidade de verdade, de irmãos e irmãs, uma comunidade espiritual que cuida uns dos outros. Esse é o grande desafio e o chamado de Deus para mim e para você. Esse refúgio que é Deus, mas que se faz presente no meio do seu povo. A igreja tem produzido cada vez mais em larga escala crentes desviados e desigrejados que não suportam viver em comunhão. Porque muitas vezes nós vivemos essa comunidade de uma forma hipócrita, rasa, superficial, onde eu não tenho coragem de expor as minhas dores, os meus dramas, com medo do que possam pensar, ou do que possam fazer com essa informação. Mas quando a certeza vem em meu coração de que essa comunidade entende que carece também dessa graça de Deus, que entende também que precisa do perdão de Deus, assim como todos nós, aí tudo muda. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você, sobre vida cristã. E eu queria que você já deixasse aberto aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, que é o texto chave para nós. Todo cristão corre um risco
de seguir dois caminhos nessa vida cristã. Dois caminhos ruins. O primeiro deles é de uma vida de relativismo, que nos faz ser cristãos de comportamento mundano, se é que isso existe. O Brasil vive um evangelicalismo crescente desde o final da década de 90. E eu digo evangelicalismo porque houve uma conversão em massa para a fé evangélica ou para a religião evangélica. E esse modismo que se tornou, esse evangelicalismo, trouxe muito malefício para a igreja. Porque se pensa que a vida cristã é uma vida de liberdade, e de fato mas uma liberdade em Cristo. E as pessoas confundem essa liberdade com outras coisas. Então tudo é relativo. Então a gente vê muitos evangélicos cuja vida se assemelhe muito a quem não tem fé nenhuma. O segundo caminho é de uma vida religiosa, onde as coisas de Deus têm mais peso e mais valor que o próprio Deus. Isso parece maluquice, mas é muito real, muito presente. Tem muita gente que valoriza demais as coisas de Deus. E o próprio Deus vai sendo deixado de lado. E muitas vezes abandonado. Só que essas duas coisas não vêm de hoje. Elas são muito antigas. O grande problema é que nenhum desses dois tipos, nem esses de vida de relativismos, nem esse de vida religiosa, os dois têm uma coisa em comum: eles não suportam comunhão. Não aguentam. Porque a comunhão, meus irmãos, provoca uma coisa que para esses dois tipos aqui é repulsiva, que é a intimidade. Porque quando a comunhão começa a gerar intimidade, quem está se tornando íntimo passa a enxergar coisas que antes não aparecia. E aí fica muito complicado. Porque aquilo que está aqui dentro começa a aparecer. Já diz o ditado, né? Quer conhecer alguém, come 1 quilo de sal junto, aquela coisa. Porque a intimidade é um grande problema. Revela quem você é e revela quem é o outro também. Por isso que a maioria dos relacionamentos são sempre superficiais, rasos. Porque as pessoas impõem limites. Em Lucas 11, a gente vai ver que Jesus está fazendo duras críticas aos religiosos, que sempre estava de plantão ali, né? Então a gente vê, principalmente dos versos 39 e 52, quando a gente encontra vários ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ou em outras versões, que aflição os espera. Em resumo, era o seguinte: eles tinham uma preocupação com uma purificação exterior, mas negligenciavam essa purificação interior. A gente vê isso dos versos 38 a 40. Então eles queriam aparentar serem puros. Então, aparentando ser puro já estava bom demais. Porque se não há proximidade, se não há comunhão, se não há intimidade, ninguém vai perceber o que tem aqui dentro de verdade. Então basta a distância para que eu pareça puro.
Eles também davam dízimos até das ervas do jardim deles, mas negligenciavam a justiça. Não havia cuidado com o necessitado. Eles gostavam de bajulação. Gostavam que as pessoas olhassem para eles e vissem algo de bom e dissessem: puxa, como você é bom. Isso fazia tão bem para o ego. E acreditem, ainda continua fazendo bem. Tem gente que ama a bajulação. Eles também sobrecarregavam as pessoas, oprimindo essas pessoas com exigências religiosas pesadas. Você não precisa ir longe para ver que tem muito pastor, tem muito líder espiritual, tem muito padre, tem muito guru, tem muito xamã, o que quer que você queira chamar de líder espiritual, sobrecarregando as pessoas, oprimindo essas pessoas, fazendo exigências pesadas a essas pessoas, do tipo, você tem que fazer assim para que você receba isso. Você tem que agir dessa forma para que você tenha a bênção. Você tem que fazer isso para que você receba aquilo. E as pessoas continuam sendo oprimidas. Eles também não aceitavam a verdade a respeito de Jesus, porque nele há liberdade. Então, como é que alguém que gosta de manter as pessoas presas, aprisionadas no cabresto, vai lhes apresentar Jesus, que tem a liberdade? Não. Então, eles também impediam as pessoas de crerem na verdade. E aí Jesus vem com o texto de Lucas 12, que eu quero ler com você. Lucas 12, a partir do verso 1. Diz assim: quando as multidões cresceram a ponto de haver milhares de pessoas atropelando-se e pisando umas nas outras, Jesus concentrou seu ensino nos discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que vocês disserem no escuro será ouvido às claras, e o que conversarem às portas fechadas será proclamado dos telhados. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Qual é o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Eu lhes digo a verdade: quem me reconhecer aqui diante das pessoas, o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Mas quem me negar aqui, será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Deus, em nome de Jesus, fala, Senhor, ao nosso coração. Desejamos, Pai, ouvir a Tua voz nessa manhã. Que o Senhor tome cativo a nossa mente e o nosso coração aqui, para que a Tua palavra encontre lugar. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Então, quando começa o capítulo 12, nós vemos que uma multidão cresce. Eu acho muito curioso nos evangelhos que onde Jesus vai tem sempre uma multidão acompanhando, né? E eu gosto sempre de fazer uma reflexão sobre quem nós somos nessa multidão. Porque ali tinha de tudo mesmo. Então vale aqui uma reflexão, porque no meio dessa multidão tem religioso, tem curioso, tem aproveitador, tem quem quer só tirar algum benefício, mas também tem discípulos ali. Então eu sempre gosto de pensar, quem é que eu estou sendo no meio da multidão? Porque há um grupo que se destaca sempre, que é o dos discípulos. Mas Jesus vai nos dar aqui alguns conselhos que, em resumo, tem 3 assuntos que nós vamos tratar aqui. O primeiro deles é a autenticidade, uma vida cristã autêntica. O segundo deles é a dependência dele, uma vida cristã de dependência de Deus. E o terceiro é testemunho, uma vida cristã de testemunho desse Cristo. Então, o primeiro deles aqui, que Jesus nos aconselha a viver uma vida autêntica. Você percebe que o ensino de Jesus é para todos, mas particularmente para os discípulos. Enquanto Jesus estava falando aquilo tudo para os fariseus, para os escribas, e a palavra diz que iam crescendo as multidões, e aqui diz que eles se acotovelavam e pisavam uns nos outros. Então, estava uma verdadeira bagunça ali. E é como se Jesus estivesse falando para todo aquele povo, se acotovelando, se empurrando, pisando uns nos outros, e aí percebe que chegou o momento de falar mais sério com um grupo mais seleto. Então diz a palavra que ele concentra os seus ensinos nos discípulos. É como se ele estivesse falando para geral, e aí ele vira para os discípulos assim: moçada, é o seguinte, agora é com vocês. Agora o assunto é só para discípulo. Mais uma vez a gente vê então essa coisa da multidão junto de Jesus, e Jesus ensinando a todos, mas um grupo seleto de pessoas chamado discípulos de Jesus é que de fato absorvem aquilo que ele ensina. O que é um discípulo? Discípulo é um aluno, alguém que recebe ensinos do seu mestre, mas não só recebe ensino do seu mestre, mas também os coloca em prática. Mas Jesus diz que para ser discípulo dele precisa de algo mais do que simplesmente ser aluno e do que simplesmente receber os seus ensinos e tentar praticá-los, como se fosse algum aluno que obedece às diretrizes de algum coaching qualquer. Ele diz lá em Lucas, capítulo 14, 26 e 27. Ele diz assim: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser o meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, também não pode ser o meu discípulo. Então, peraí, para ser discípulo de Jesus não é simplesmente ouvir o que ele diz, como um bom aluno, sentado na carteira, fazer anotações, tirar 10 na prova, quem sabe colocar algumas coisas em prática. Não, é preciso amá-lo mais do que tudo, mais do que todos.
É preciso colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Então, se eu estou nessa qualidade, meus irmãos, que drama! Se a gente pudesse parar agora e refletir somente nisso, se somos de fato discípulos do Senhor, se de fato eu e você amamos mais a Jesus do que os nossos pais, do que os nossos filhos, do que os nossos cônjuges, do que a nossa própria vida. Se é isso que nos faz discípulos, meu Jesus, tem misericórdia. Mas ele continua dizendo, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esse ensino de Jesus particular para os discípulos é sobre se ter uma vida autêntica, não fingida. E ele fala sobre essa questão do fermento, que nesse caso representa a influência corruptora do mal. É isso que é o fermento. E se a gente olhar com atenção aquilo que eu mencionei aqui sobre o capítulo anterior de Lucas, a gente vai ver que os próprios fariseus representavam essa influência. 1 Coríntios 5,6 nos diz que um pouco de fermento é suficiente para levedar toda a massa. Jesus estava dizendo aos discípulos que eles não poderiam viver dessa forma, viver como esses que eles sempre viram e sempre ouviram. Lucas 11:52 diz aqui que aflição os espera, ou ai de vós, especialistas da lei. Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem. Os líderes religiosos, além de não entrarem, de não viverem o reino de Deus, eles impediam que os outros vivessem. E a gente cansa de conversar com gente ferida com a igreja, machucada, que não quer saber da igreja, dizendo que foram feridos por líderes espirituais, por pastores ou por líderes de célula, ou por quem quer que seja, que exerceu essa função aqui que deveria ser de ensino, de apontar a Cristo. Essas pessoas não entram no reino de Deus e não deixam os outros entrar. Ai de vós, diz o Senhor. Jesus acusa os fariseus de viverem hipocritamente, pois eles viviam com uma aparência de santidade, de seguidores do Senhor, mas eram pessoas que fechavam as portas para si mesmos e para os outros. Então, quando você olha de longe e você ouve de longe, o sotaque é bom, a conversa é boa, parece muito interessante. Mas quando você se aprofunda, você vai ver que é simplesmente aquilo que Jesus chama de sepulcro caiado. Que é bonito por fora, mas por dentro está cheio de imundície. Cheio de coisa podre. Porque é uma fé fingida, de aparências, que não agradam a Cristo, que entregou sua vida para que nós cresçamos na verdade da sua palavra, e não só crescemos, mas vivêssemos de modo coerente, a fé que a gente professa. Mas toda hipocrisia vai ser desmascarada um dia. Jesus alerta que um dia tudo que está encoberto vai ser revelado, e que a luz vai brilhar, e tudo que está em trevas vai aparecer. Não tenha dúvida disso. Então a vida cristã aparente
será desmascarada a seu tempo. As coisas secretas virão à luz. Tudo que está escondidinho, guardadinho lá dentro, um dia vai ser plenamente conhecido. E isso me traz muito temor. Não sei quanto a você, mas isso me dá muito temor. Porque um dia nada do que está oculto, nada do que está escuro, lá dentro, guardado no mais profundo, no mais cantinho mais secreto da nossa vida, vai ser revelado diante do Senhor. A verdade aqui é que o Evangelho de Jesus, quando ele é pregado, vai iluminar, de tal modo que a falsa religião, a motivação hipócrita do nosso coração, a motivação hipócrita na religião vai ser exposta. Assim como a gente lê em Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre alma e espírito, entre junta e medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está encoberto e exposto diante dos seus olhos. E a Ele que prestamos contas. Então nós precisamos ser e não parecer ser. Para muitos o parecer ser já está bom. Essa não pode ser a realidade do discípulo de Jesus. Segundo conselho que Jesus nos dá é de vivermos uma vida de dependência de Deus. Porque é mais inteligente para mim e para você temer ao Senhor do que temer aos homens. Jesus ele continua o discurso chamando os discípulos de meus amigos. Ali no verso 4, ele chama meus amigos. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Jesus chama os discípulos de amigos uma outra vez, em João 15:15. Mas em João 15:15 ele fala um pouquinho mais. Ele diz assim: já não chamam mais de escravos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são os meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o meu Pai me disse. Bom, então, a fonte de tudo que Jesus está nos dizendo agora é muito segura, porque veio do Pai. Então eu e você podemos ficar descansados de que tudo que nós ouvimos da parte de Jesus vem do próprio Deus e, portanto, é fonte segura. Glória a Deus, né? Jesus diz para que nós não temêssemos os que matam o corpo. Eu lembro Pedro, que quando Jesus foi preso, ele mostrou não ter entendido isso aqui que Jesus falou. Porque em 3 oportunidades as pessoas apontavam: ah, você é aquele que anda com Jesus. Ele: epa, não sei não sei quem é. Ah, não, sim, você é um dos discípulos dele. Não, imagina, não conheço esse homem, não. Ah, sim, você andava com ele. Gente, vocês estão me confundindo. Só que lá em Atos 4 a coisa muda. Pedro agora está diante das autoridades, testemunhando a respeito de Jesus. Caiu a ficha. Porque Jesus voltou para conversar com ele bem de pertinho e falou assim: Pedro, você me ama? Sim, Jesus. O Senhor sabe. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então ele teve a convicção. E lá no verso 20 do capítulo 4, ele diz para as autoridades: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos a respeito dele. Ele não temia mais ninguém, por amor a Cristo, mas ninguém. Nem que isso
o levasse à morte, que de fato o levou mais tarde. Mas ele não temia mais. E é muito interessante a gente pensar nessa postura dos discípulos na igreja primitiva, porque o batismo, o fazer parte de uma comunidade espiritual, implicava em morte. Morte mesmo, física. Não a morte simbólica que a gente simboliza ali na piscina, mas de verdade. A gente sabe de pessoas que se batizam hoje no Afeganistão, lugar dominado pelo Talibã, em que no batismo o pastor diz para os novos discípulos, ele diz assim: você sabe que essa sua atitude vai fazer com que a sua família se afaste de você, vai fazer com que seus amigos se afastem de você e que o Talibã vai matar você. Você está certo disso? Você quer se batizar? Muitos se decidem pelo batismo, mesmo assim. Por quê? São discípulos de Jesus. Porque amam mais a Jesus do que a própria vida. Só que ele tem um cuidado amoroso para com os seus. Jesus agora, a partir do verso 6 e 7, ele passa a dizer aos seus discípulos sobre esse cuidado amoroso de Deus para com os seus. Ele compara o cuidado que Deus tem com os pardais, por exemplo. Seres que aos nossos olhos são insignificantes, mas que Deus, em seu infinito poder, soberania e graça, não se esquece de nenhum deles, como Jesus disse, provendo o bem necessário e que eles precisam. Você não vê nenhum serzinho desse por aí, magrelinho, né? Raquítico, de fome, passando necessidade. Porque Deus cuida deles. Para nós que valemos muito mais do que um bando inteiro de pardais, segundo a palavra, podemos contar que Deus sabe do que nós precisamos. Jesus disse que Deus é tão onisciente, mas tão onisciente, que Ele sabe até quantos fios de cabelo há em nossa cabeça. Se Ele sabe disso, quantos fios de cabelo há na nossa cabeça, não saberá Ele quais os problemas que afligem você? Quais os problemas que deixam você angustiado, aflito? Viver na dependência de Deus, meus irmãos, implica em duas coisas: confiança e esperança. Salmo 40 nos diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor. É isso que se espera de um discípulo. Nós precisamos reconhecer que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Sabendo disso, eu e você podemos viver de maneira que a ansiedade não nos perturbe mais. Mas Jesus também nos aconselha a vivermos uma vida de testemunho, dos versos 8 a 12. De que vale ser um discípulo de Jesus, mas não evidenciar isso com a nossa vida, com as nossas atitudes e com o nosso comportamento? Quando a gente vive uma vida cristã autêntica, uma vida cristã de dependência de Deus, certamente eu e você vamos estar habilitados a termos uma real confissão de fé e de testemunho diante do mundo. O testemunho se dá pela confissão. Confissão do quê? Do senhorio de Cristo. De que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. É isso que precisa sair dos nossos lábios quando a gente confessa a respeito de Cristo para quem não crê, para a multidão. Ao confessarmos Jesus nesse mundo, Ele nos reconhece diante dos anjos de Deus. Ele disse isso. Mas se negarmos Jesus,
o mesmo acontece conosco diante dos anjos de Deus. Confessar ou reconhecer, a palavra aqui grega é muito interessante porque é a palavra homologesei, de onde vem a palavra em português homologar, que quer dizer reconhecer oficialmente, decretar. Então, confessar Jesus é reconhecê-lo oficialmente. Então não dá para amigos, parentes, vizinhos, pessoas ao nosso redor não saberem que nós somos crentes. Não tem jeito. Porque confessar é reconhecer oficialmente. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: é crente, é discípulo de Jesus, confessa sua fé em Jesus, tem Jesus como Senhor e Salvador. Isso não pode ser oculto, não pode ser secreto, não pode ser uma carteirinha que a gente anda com ela no bolso, só para que a gente saiba. Paulo já nos disse lá em Romanos 10, versículo 9, se você declarar, ou seja, confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É com a boca que se confessa, com o coração se crê. A confissão da nossa fé começa no batismo, onde a gente vai lá, né, uma cerimônia bonita, onde a gente declara para todo mundo: olha, irmãos, eu estou aqui porque Cristo me salvou. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí você ouve aplausos, você ouve uma música e festa. Isso tudo é maravilhoso. Mas não para aí a confissão, ela continua para o resto da nossa vida. A confissão a respeito de Jesus é para sempre. Não deve ser uma ocasião solene, uma única vez na sua vida, onde você faz isso com alegria, né? E depois tiram fotos, faz um vídeo e aí fica para posteridade. Não. É um estilo de vida, meus irmãos. Confessar Jesus deveria ser algo que fosse natural para nós, em todo tempo, em toda circunstância, em todo momento. Jesus disse que a gente não deve temer dar testemunho de Jesus, nem mesmo diante das autoridades. A blasfêmia contra o Espírito Santo que ele diz aqui é a rejeição total a Deus. É atribuir as ações de Deus a outras coisas, a outros deuses, quem sabe ao demônio. Como Jesus alerta os fariseus lá em Mateus 12, 24. Quando os fariseus acusavam Jesus de ter expulsado um demônio, porque nele estava Beelzebu. E aí Jesus fica muito bravo com eles. Diz lá o texto, né, de Mateus 12, 24. No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Isso não tem perdão. Além do mais, Jesus espera que eu e você, igreja do Senhor, sejamos suas testemunhas. Nem que isso nos custe algo muito caro. Graças a Deus que nós não vivemos um tempo como a igreja primitiva, que esse algo muito caro era a própria vida. O testemunhar a respeito de Jesus custava a vida. Graças a Deus nós vivemos num país ainda livre. Ainda.
Sinceramente, eu não sei o que virá. Sinceramente, eu não sei o que vai ser nos tempos futuros. Mas ainda temos a liberdade. Então, meus irmãos, para concluir, eu queria dizer que a gente precisava orar. Orar pedindo a Deus que nos ajude a viver uma vida autêntica, sem fingimentos, sem falsidades, sendo e não parecendo ser, sem qualquer hipocrisia. A gente precisa orar também e pedir que Deus nos ajude, nos ensine a depender única e exclusivamente dEle, sabendo que a nossa vida está segura em Suas mãos e que nada do que nós precisamos vai nos faltar. E a gente também precisa orar, pedindo a Deus encorajamento, para que a gente possa, de verdade, sermos as Suas testemunhas diante deste mundo tão terrivelmente afetado pela falta de Deus. É isso que eu quero convidar você a orar agora. Fechar os teus olhos e colocar diante do Senhor a sua vida. E pedir a Ele que a sua vida seja uma vida autêntica diante dEle. Para que a sua vida seja uma vida de dependência dEle. E para que a sua vida seja uma vida de testemunho a respeito dEle. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos confronta. Que nos faz refletir sobre a nossa própria vida. Não a vida do outro, mas a nossa própria vida. Se de fato é uma vida autêntica diante do Senhor. Se de fato é uma vida dependente do Senhor. E se de fato temos testemunhado a respeito do Senhor. Pai, não permita, Senhor, que nós apenas pareçamos ser bons cristãos evangélicos, mas nos leva a sermos discípulos de verdade do Senhor. Aqueles em quem o Senhor concentra o seu ensino. Não na multidão, mas nos seus discípulos. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, possa nos constranger todos os dias da nossa vida. A andarmos conforme, de forma coerente, aquilo que já alcançamos em Ti, Senhor. Que a graça de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nos lave. Que a Tua luz ilumine, Senhor, a nossa vida por inteiro. E nos traz, Deus, à memória aquilo que precisamos consertar diante do Senhor. E que a comunhão do Teu Espírito Santo nos faça, Senhor, sermos essa comunidade espiritual. Onde a gente possa, enfim, perceber e reconhecer que este lugar, essa comunidade, é o lugar mais seguro da terra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você tenha um domingo abençoado, uma semana cheia de graça, cheia da presença de Deus. E que Deus lhe dê oportunidades de testemunhar a respeito de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.